O próximo orador que nós vamos apresentar é o Miguel Neiva, do projeto Color Red. Com certeza muitos aqui já conhecem, mas se não conhecem, deviam conhecer e vão passar a conhecer agora. Força. Olha, não sei se chama Eu vou buscar. Já contextualizando, eu primeiro agradeço o convite de vir cá. Como vos disse, a minha formação é em design. E eu dividi, mais do que vos apresentar um projeto, eu venho contar-vos uma história. E uma história que não precisa ser uma história brilhante, como o professor Carlos Brito amavelmente disse, mas uma história apaixonante para mim. E acho que isso foi um grande motor. E eu dividi este projeto. Isto não funciona? Pá. Tenho que usar o meu também. É um instante. Mas dizia-vos eu... Opa, isto vocês quiseram boicotar isto. Tinha isto tão bem ensaiado. Mas dizia-vos eu dividi esta história em 3 partes. Aquilo que vocês veem ali a vermelho foi um projeto académico que eu desenvolvi durante 8 anos. A verde, aquilo que foi o projeto de reconhecimento e acreditação. E a azul, a implementação deste projeto. Obviamente, 15 minutos agora, eu só vou falar daquele bocadinho laranja que aparece ali no meio. Ou seja, efetivamente, eu venho cá falar-vos de uma coisa, de cor. De cor porquê? Porque 90% da comunicação no mundo é feita através da cor. Eu, quando resolvi fazer este projeto, em 2000, teve origem numa tese de mestrado, falou-se aí de projetos académicos, teve origem na minha tese de mestrado, e uma tese de mestrado faz-se num ano. Eu tive 8 anos a fazê-la. Mas tive 8 anos a fazê-la porque achei que o projeto, na altura em que eu resolvi fazer, achei que o projeto valia muito mais do que ser uma publicação metida numa prateleira do repositório de uma universidade qualquer, seja pública ou privada, e que poderia fazer algo muito mais do que isso. Um bocado aquela velha mania que nós tínhamos, pelo menos eu na minha idade, que não havia latas e nós íamos comprar latas em Espanha de bebidas, bebíamos, abríamos, fazíamos um copo para os lápis, reinventar e dar uma oportunidade a novas coisas. E um mestrado serviu como pretexto para isso, mas eu quis ir um bocado mais longe. E como é que eu fui mais longe? Pá, tive 2 anos de mãos nos bolsos, sem fazer nada, a pensar como é que eu ia fazer isto. E acho que isso foi muito importante neste projeto. Porquê? Porque eu queria trabalhar, como vocês estavam a ver, ou como alguém aí falou na questão dos daltónicos, com daltónicos. E se 90% da comunicação que é feita no mundo é feita através da cor, ela obviamente que não será para estes, mas sim para estes. Ou seja, era algo que nunca tinha sido pegado, que nunca ninguém tinha trabalhado e que não havia nada. E como não havia nada, eu não podia ver como é que os outros fizeram para seguir esse mesmo caminho. Por isso, antes de desenhar e de construir o caminho que eu quis, eu enfiei as mãos nos bolsos para não ser tentado a começar nada. É quase como abrir o frigorífico sem saber o que é que queremos comer. Temos que tirar tudo, ou o armário para as meninas. Por isso tive dois anos a pensar como é que eu poderia pegar neste assunto. Porque na realidade eu sabia que estava a pegar em alguma coisa que não se via, que eu tinha ideia que pudesse ser problemático, mas que eu não sabia onde é que estava. E então, as primeiras pesquisas que eu fiz sobre daltonismo, o que é que era daltónico? Daltónico era o árbitro que não marcava um penalti. Daltónico era um político que dizia que fazia isto e acabava por fazer aquilo. Por isso, a própria palavra estava completamente desfasada da realidade e, essencialmente, daquilo que ela representava. Ainda para mais que deveria haver alguém que se sentisse mal usando, ou quando se usava o termo daltónico, para dar uma conotação depreciativa às coisas ou às pessoas. E quantos são esses alguém? Estima-se que sejam 10% da população masculina mundial, ou seja, 350 milhões de pessoas no mundo que não conseguem comunicar através da cor,
nem conseguem integrar-se socialmente, porque a cor é um fator de comunicação. E então a minha ideia foi precisamente trabalhar sobre isso. Mas como? Não sabia o que é que havia de fazer, porque se calhar existem aqui algum daltónico, não quero saber quem é, nem o vou perguntar, mas sei que é uma situação delicada, porque o juízo de valor que a sociedade tem perante alguma limitação ou uma incapacidade que não é visível aos olhos dos outros é sempre depreciativo. Tão óbvio como se vocês virem um indivíduo de calças roxas, camisa amarela e gravata cor-de-rosa, se ele tiver uma bengala e uns óculos de sol, naturalmente dizemos, coitado, é cego. Mas se ele não tiver a bengala, ele é um parolo. Por isso a ideia foi precisamente arranjar uma maneira de, com muito cuidado, e esses 2 anos sem fazer nada foram importantes para eu perceber o caminho que queria seguir. E outra coisa que se falou aqui, de resiliência, até de motivação, é assim, fazer mal dá muito mais trabalho do que fazer bem. E eu ter que voltar à casa partida também não era um caminho que eu queria. Por isso, a ideia foi estruturar, criar uma metodologia de trabalho, e o design ensina-nos isso, capaz de todos os passos que eu pudesse dar, mesmo que fossem no desconhecido, porque não havia nada que eu pudesse olhar para o lado e ver como é que tinha sido feito, que me ajudassem a construir esse caminho sem saber o que é que o outro lado precisava. Mas não sabendo o que é que o outro lado precisava, foi a primeira ação que eu fiz. A primeira coisa foi perceber o que era o daltonismo. Tive a investigar com médicos do Hospital São João, do Hospital Santo António, da Universidade de Coimbra, toda a gente ligada à área da oftalmologia, da cirurgia ocular, e perceber o que era o daltonismo. E foi muito importante esse aspecto, porque é transmissão hereditária, maioritariamente, não há 2 daltónicos iguais, não tem cura, há vários tipos de daltonismo, não se troca as cores, confunde-se, é maioritariamente nos homens, dificilmente uma mulher é daltónica, por isso a maior confusão é entre verdes e vermelhos, mas também há quem confunda azuis com amarelos e também há quem veja a preto e branco. Por isso, uma série de situações que me foram importantes para eu entender. E depois, assim, eu acho que há 360 maneiras de ver a mesma coisa. E todas elas são verdadeiras, são reais e é aquilo que se vê. E o que é que eu precisava? Eu não sou daltónico. Isso também foi muito importante. E foi muito importante porque eu, quando pensei neste projeto, não pensei para mim. Pensei para os outros. E aí também traz uma componente social que eu falo mais à frente, mas mais do que isso, traz uma solução universal. Se pensarmos, e o Braille era um gênio, sim, o Braille era a ideia brilhante que o professor Carlos Brito falava, mas o Braille não é universal. Só 10% dos cegos é que adotaram o Braille. Porquê? Porque o Braille foi feito por um indivíduo, um gênio, chamado Braille, que tinha uma limitação, cegueira, e que precisava de comunicar com o mundo. E a maneira que ele encontrou foi inventar o Braille, mas fez o Braille à imagem dele, de acordo com aquilo que ele conhecia, da sabedoria dele e da capacidade de comunicar dele. Ou seja, não era para todos, era para ele. Um cego inglês que domina o Braille, se não souber português, não consegue ler um texto escrito em Braille por um português. Por isso, a ideia que eu queria era, eu tenho que ir ver como é que o outro lado funciona, e o outro lado são 359 maneiras diferentes de ver a mesma coisa, e criar uma coisa que na realidade fosse universal. Mas onde é que está o outro lado? O outro lado, não se vê. Se calhar 10% dos homens que estão aqui são daltónicos. Se calhar 1% das mulheres também o é. Mas eu tinha que chegar a essas pessoas. E tinha que chegar a essas pessoas de uma maneira que fosse assumidamente honesta. Honesta para quê? Para que elas conseguissem abrir comigo, entre aspas, e sentissem que havia deste lado alguém que queria ajudá-los de um modo inclusivo, não discriminando. Tive sempre essa preocupação. E lancei um repto pela net, porque eu não conhecia daltónicos. Procurei fazê-lo de um modo muito assertivo, de maneira a que não corresse o risco dos resultados virem a ser falseados. Por isso, em vez de lançar quer daltónicos apareçam, não. Mandei e-mails para toda a minha base de dados de uma universidade, vários contactos que tinha a perguntar a pessoas que se conhecessem daltónicos, para falarem com eles, porque há alguma intimidade que tem que haver disso, e para os daltónicos entrarem em contacto comigo. E aí houve uma coisa importante, é que eu não queria que fossem só daltónicos portugueses, porque queria despistar a questão cultural, porque podia ser só os portugueses que achavam que um tipo de calças roxas e camisola amarela era parolo. Precisava de ver como é que um daltónico em diferentes países vive.
E o engraçado é que fiz um estudo com 146 daltónicos de vários países, muito extenso, em que lhes pedi não só dados reais para fazer uma análise estatística, mas também dados que me permitissem entender como é que eles vivem. Isto são alguns dados, há mais, o estudo é mais longo, mas pensando que se nasce daltónico, como eu vos disse, 41,5% sente dificuldades de integração social. É muito. 90% dos daltónicos precisa de ajuda para ir comprar roupa. Eu não estou tido um indivíduo que dizia que não tomava banho na praia porque olhava para as bandeiras e não sabia qual era a cor da bandeira. Para mim é fácil. Se o mar estiver lisinho e tiver lá muita gente, eu posso tomar banho. Mas na dúvida eu tenho a bandeira para me segurar. E ele não tem isso. O constrangimento, a limitação, a dependência de terceiros foi uma coisa bastante marcante no estudo, mas principalmente a maneira como eles quiseram falar comigo e como eles se abriam. Uma senhora no Brasil que dizia que todos os dias sentia o trabalho dela em perigo. Porque o patrão enviava-lhe um mail e dizia: o contrato está feito, o que é verde é para pôr, o que é vermelho é para tirar. Por exemplo, uma série de situações que na realidade mostravam nas coisas mais incríveis e mais banais do cotidiano poderiam criar constrangimentos. E eu, nesse estudo, terminava perguntando o que é que eles gostavam que fosse a solução, se é que eles queriam uma solução. E a maior parte deles resigna-se à dependência de terceiros, sabe que não há cura, mas diziam assim: pá, se houvesse um código era uma coisa que era interessante. E era um bocado essa a deixa que eu precisava. E porquê é que eu queria essa deixa? Porque eu queria fazer um código. Ainda não sabia como, nem com que base, mas queria fazer alguma coisa que tivesse a ver com a minha área. E então fui pensar em como é que um código se poderia tornar universal. Porque, na realidade, a universalidade era importante, porque os daltónicos aqui ou na China têm os mesmos problemas e a comunicação feita com a cor na China ou aqui é exatamente igual. Por isso foi estudar a universalidade dos códigos. Fiz uma análise semiótica, também ao nível da semiótica profunda, Código Internacional das Bandeiras, sinais terra-ar, os sinais de trânsito, uma série de simbologia que comunica universalmente, e depois com esses mesmos daltónicos, em que facilmente se percebe que a cor e a forma são os elementos essenciais para que a comunicação seja universal, independentemente de línguas, de religiões, de culturas, seja do que for, eu aqui precisava que a cor caísse e a forma tomasse a função da cor. E neste exemplo aqui em baixo, do vosso lado direito, devidamente contextualizado, deu para perceber que mesmo não sendo vermelho, mesmo não dizendo stop, o daltónico reagia à informação e à indicação que aquele sinal lhe dava. Por isso, eu tinha aqui a certeza de que a forma poderia tomar a função da cor. Agora tinha que partir para o código. Tinha que arranjar um conceito. E aqui tive uma preocupação que eu também... Isto, fruto de 2 anos de mãos nos bolsos. Uma preocupação que me pareceu e da qual eu nunca quis abdicar, que foi: eu quero inverter o paradigma ou o estigma da deficiência. Pá, porque vocês quer queiram, quer não, coitado do tipo da cadeira de rodas, coitado do cego, não. Queria inverter isso, porque já é constrangedor viver com uma limitação e, ainda por cima, quando a sociedade, mesmo que não queira ou por condescendência, os trata dessa maneira. Tive essa preocupação de inverter todo esse conceito. E o próprio nome Colored surge com esse intuito. Porquê? Porque eu não queria ajudar ninguém. Porque se chamasse ajuda, eu chamava-lhe Colorade. Mas isso aí, eles iam sentir: está aqui alguém a querer nos ajudar, que nos sente inferiores. Não, quis inverter completamente esse paradigma. E o Colored surge precisamente para inverter isso. Colored, de cor mais, de cor adição, de foneticamente soar a colorir, para que ele sentisse esta ferramenta como algo muito positivo. Tem a ferramenta, teria a capacidade de poder identificar as cores, pensava eu, mas que o visse como uma atitude positiva. E depois tinha que arranjar um conceito que fosse simples. E um conceito que fosse simples e que representasse algo que as pessoas trouxessem de conhecimento adquirido. Por isso, no fundo, eu não inventei nada. Eu apenas reinventei, ou dei uma segunda oportunidade ao conhecimento que nós já trazemos de trás. Todos nós tivemos na escola uma caixinha de guache que tinha as 3 cores primárias mais o branco e o preto. E ensinaram-nos que se as misturássemos nós tínhamos outras cores. Sendo daltónico ou não sendo daltónico, sendo hoje advogado ou arrumador, se teve a oportunidade de andar na escola, mas qualquer área, qualquer pessoa aprendeu isso. E mais do que isso, eu tinha que criar algo que fosse simples, precisamente para desmontar a ideia da minha maneira de ver as coisas. E então, com base no conceito das cores primárias, eu atribuí 3 símbolos. Desenhei 3 símbolos
tive que os fazer não de designer para designer verde, porque um designer, naturalmente, por deformação de formação, tem uma cultura visual muito mais apurada, tem uma facilidade de interpretar ícones e símbolos, se calhar mais fácil do que um advogado, por exemplo, mas isto teria que ser para todos. Teria que ser fácil de ser interpretado, teria de ser fácil das pessoas memorizarem e até criarem mnemónicas que permitisse rapidamente associar. E é muito engraçado que já tive, outro dia, que eu sempre estava em Londres a fazer uma conferência sobre este projeto e dizia ao indivíduo, pai, não vou esquecer mais isso, o azul parece um A, e em português azul escreve-se com A, o vermelho parece um V, e em português o vermelho escreve-se com V. Mas nem foi isso, porque até era redutor. Mas a ideia foi precisamente que as pessoas criassem mnemónicas. Também eu já houve quem dissesse, é fácil, o azul seta para cima, Futebol Clube do Porto, o vermelho seta para baixo, Benfica. As pessoas vão criando essas mnemónicas. Mas, assumidamente, eu tinha que responder aqui a alguns requisitos que eram importantes para que isto pudesse ser para todos e fácil de aprender. O azul e o amarelo tinham que ser assumidamente diferentes, porque é um dos focos de confusão. Os símbolos tinham que ser fáceis de visualizar, fáceis de reproduzir em diferentes dimensões e em diferentes técnicas e, acima de tudo, capazes de se relacionar e interligarem da mesma maneira que nós, com este conceito que da rosa das cores que aprendemos na escola, relacionávamos e misturávamos as cores. O amarelo com o vermelho dá o laranja, o símbolo do amarelo com o símbolo do azul dá o verde. Por isso, apenas com 3 símbolos o daltónico pode-se identificar todas as cores. O amarelo e o azul dá o verde, o vermelho e o verde, que não é mais do que o amarelo e o azul, dá o castanho. Por isso, o daltónico precisa de ser orientado para as cores. Ele não distingue, nem vai distinguir um vermelho Ferrari de um verde Benetton. Agora ele precisa de saber que aquilo é vermelho e não é verde. Depois, da mesma maneira que nós tínhamos o branco e o preto para tornar os tons claros e os tons escuros, o branco e o preto surgem para orientar às tonalidades claras e às tonalidades escuras. O azul e o branco dá o azul claro, o verde e o preto dá o verde escuro, por aí adiante. Porque o daltónico entende as diferentes tonalidades, não sabe é de que cor é que ele representa. Então eu tinha o projeto terminado. Foram 8 anos. Nessa altura percebi que sabia que já não havia nada, que não existia nada que resolvesse esta questão. Havia um manifesto de interesse dos daltónicos em terem esta ferramenta do lado deles. E então fiz a proteção do projeto. O professor Carlos Brito falou há bocado na questão das proteções. É importantíssimo e é um processo muito caro, mas como é caro que deva ser feito por pessoas competentes. Tive a sorte de me rodear de pessoas competentes e parti para uma outra área, o reconhecimento do projeto. Porquê? Porque eu sabia que tinha uma ferramenta que oferecia ao daltónico independência aquisitiva, melhores qualidade de vida, bem-estar, melhor autoestima, uma série de coisas. Sabia também que o projeto era universal, único, inovador, inclusivo, etc, etc, etc. Mas era eu que dizia, e não me era suficiente isso. Elenquei uma série de congressos da área científica a nível internacional, fiz papers, submeti artigos, fui aceite, fui a esses vários países, dei 2 voltas ao mundo à procura da validação e do reconhecimento da comunidade científica, porque era muito mais fácil aparecer com uma coisa nova e dizer isto foi reconhecido por eles. E consegui esse reconhecimento, os mídias, entretanto, deram uma divulgação bem grande ao projeto e eu criei uma equipe. Criei uma equipe de trabalho para trabalhar comigo. O projeto, obviamente, que tem uma questão de negócio, que eu vos falo também, porque também é importante perceber que se há muita gente no mundo a ganhar dinheiro a fazer o mal, se pode ganhar dinheiro a fazer o bem. E o bem não é só para nós, é para todos. E então, criei uma equipe de pessoas competentes em áreas que não a minha, porque eu sou designer, jurídicas, internacionalização, gestão, marketing, etc, etc, etc. E depois segui a paixão. Eu, quando era miúdo, toda a gente me dizia, segue o teu sonho. Eu acho que nós temos que ir um bocado mais longe do que seguir os sonhos. Temos que acabar com eles. E a única maneira que eu conheço de acabar os sonhos é realizá-los. Deixa de ser um sonho. E então, sempre ouvimos dizer que é possível ou que não é possível ter o melhor de 2 mundos. Eu acho que é possível ter o melhor de 3 mundos. E este projeto é um bocado o exemplo disso. Porquê? Chega a 350 milhões de pessoas, ou tem essa ambição, de chegar a 350 milhões de pessoas que vão beneficiar de uma ferramenta inclusiva, que lhes vai dar iguais acessibilidades para todos, sem eles terem que se assumir e sem eles terem de gastar um tostão, pode ter com eles. Permite
às empresas garantirem uma componente social forte, um apoio e a possibilidade de contribuírem para um mundo melhor, pagando licenças. As licenças é a única maneira que este projeto tem, entre aspas, e quer para se financiar. Porquê? Porque rejeitei tudo que era capitais de risco. Há bocado o professor Carlos Brito falava nas capitais de risco ou nos business angels. Não quis nada disso. Bateram-me todos à porta. E eu, teso como um carapau, disse, não quero. Não quero porquê? Porque eu não quero que este projeto fique refém de interesses económicos. Porque se há sítios onde eu quero oferecer, eu ofereço. O valor das licenças é um valor ajustado à medida de cada empresa ou de cada entidade que o vai usar. Para quê? Para que o custo nunca seja um handicap e para não ter que e que não possa possibilitar a um daltónico de gostar de vestir aquela marca e aquela marca não ter dinheiro para adotar isso. Por isso, o custo de licenças é ajustado à realidade de cada um. A loja de informática ali do fundo da rua vai pagar uma licença deste tamanho, a Microsoft vai pagar deste. Mas é igual, proporcionalmente a cada um deles. Porquê? Porque tem que ser barato, porque o mercado isto é o mundo. Uns vêm atrás dos outros. Depois também tivemos uma coisa, e há bocado falou-se, que eu até escrevi, que era fazer pelo país. Eu já tive, no outro dia estava em Berlim numa conferência, e há um indivíduo que me pergunta, ei pá, se isto fosse aqui na Alemanha você já estava podre de rico. Eu dizia, não, tinha mais de 30 quilos em cima, mas se calhar isto era igual. Efetivamente, eu acho que Portugal é um bom ensaio para este projeto, por duas razões. Primeiro, porque se nós vivemos na crise que vivemos, temos que mudar. E não é a Troika, não é a Merkel que vai mudar isto, somos nós. Não é? E se nós mudarmos, é entre nós. É ajudar-nos a mudar isto. Em vez de nos virarmos de costas, virarmos-nos de frente e levar as coisas. E a nossa ideia foi, vamos lançar isto por Portugal. Vamos usar Portugal como um cluster para lançar este projeto. Porquê? Porque as empresas portuguesas podem inovar, internacionalizar com inovação. Podem internacionalizar com diferenciação. Podem ser pioneiras numa questão e num projeto de dimensão a nível mundial. E, por outro lado, porque nos é muito mais fácil testar este projeto cá e vendê-lo para fora já testado. Por isso, o melhor dos três mundos é possível. Mas isto ainda não estava nos daltónicos. Era preciso garantir essa tal transversalidade de âmbitos. Também foi outra estratégia que definimos para poder fazer com que isto seguisse um percurso, não a direito, fácil, mas transversal. Porquê? E houve três áreas que nós elegemos como prioritárias para alavancar o projeto. A educação, como é óbvio. Porquê? Porque é nas escolas que surgem os primeiros constrangimentos, as primeiras vergonhas. E eu tinha um colega na escola que era daltónico, e se ele dissesse que isto era azul ou vermelho, eu ria-me. Mas mais do que me rir, eu ia chamar mais 29 gajos para se virem rir também. E ele não tinha sossego. Isso é natural. A crueldade inocente das crianças é natural. Por isso é nas escolas. Eu, no estudo que fiz, havia um indivíduo que dizia que quando tinha aulas de desenho, ele não levava material escolar, porque ele sabe que o telhado da casa é vermelho, mas ele olha para os lápis e não sabe qual é o vermelho. 175 milhões de pessoas no mundo veem desta maneira. 50% dos daltónicos. Os outros ainda veem pior, distribuído por diferentes situações. Por isso, o que nós fizemos foi, este projeto não é exclusivo para ninguém, não faz sentido dar exclusividade a alguém, porque ele é para todos, mas potenciámos isto através de empresas portuguesas. O caso da Viarco, que é uma marca que faz parte, pelo menos do imaginário da minha infância, que foi na área do material escolar a empresa com quem nós fizemos o lançamento do projeto. Não foi o primeiro parceiro do projeto a utilizar, mas é uma área emblemática. E o facto é que a Viarco já exporta, coisa que não fazia, já recuperou o mercado das escolas, coisa que já tinha perdido por causa dos produtos dos chineses, e depois todas estas empresas ou entidades para nós tinham que responder a 3 requisitos obrigatórios. E é engraçado um tipo dizer, pequenino, um atrasado mental do Porto, que se lembrou de inventar uma cena para os daltónicos, podia dizer que uma empresa tem que obedecer a 3 requisitos. Mas é verdade. E uma coisa que eu quis no projeto e que eu transmiti sempre à minha equipa foi: somos ambiciosos, mas não somos gananciosos. Podemos melhorar isto todos os dias, mas não podemos corrigir. Por isso, tudo que sair tem que sair perfeito. E depois é assim, temos que ser transparentes e honestos. Porque se um tipo for educado e não se cuspir a falar, consegue chegar a qualquer lado.
E o facto é que foi assim. Mas é verdade. 3 requisitos. Ter uma política de responsabilidade social verdadeira. Nada de tipos que querem usar ou que querem ter, mas não usam. Não quero. Uma capacidade de internacionalizar grande. Porque para já são eles e todos os outros parceiros que levam no produto deles as